Olá a todos, muito boa noite. Antes de mais nada, queria agradecer a presença de todos vocês. Fui avisado de que às vezes demora um tempinho, tem um delayzinho para todo mundo entrar. Então, mas a gente pode ir aos pouquinhos puxando essa conversa e começando essa aula aberta, a aula inaugural, né? E aí, antes de mais nada, eu queria, então, me apresentar, né? Meu nome é Remo Manarino Filho, eu sou professor do Departamento de Filosofia da PUC do Rio de Janeiro, tá? Onde eu integro lá o nosso núcleo de filosofia antiga, onde eu também leciono nas especializações ou nas pós-graduações lato sensu, tanto do programa de contemporânea quanto do de antiga. E eu desenvolvo pesquisa formal sobre filosofia antiga, mas também muito sobre cultura antiga, sobre mitos antigos e sobre religião antiga. O que me trouxe naturalmente aos interesses que me levaram a desenvolver esse curso, a essa aula aberta que eu estou dando e o curso que ela pretende inaugurar. Foi solicitado que eu desse 2 avisos aqui que eu queria dar desde já, antes que eu me esqueça. Antes de mais nada, dizer que esta aula ela está sendo gravada e ela vai ser depois disponibilizada nas redes sociais da CCE PUC Rio, de maneira que é preciso que vocês fiquem sabendo que isso está acontecendo, até pela participação das pessoas que, enfim, fiquem sabendo que isso vai ficar gravado. Em segundo lugar, também dizer que aqueles que estiverem interessados em um certificado, além de estar inscrito, o aluno precisa também preencher um formulário que a própria CCE vai disponibilizar aí no chat desta aula, depois de 1 hora de evento, tá? Só para mais ou menos localizar vocês, existem alunos assistindo do Zoom e aqui presentes e que vão poder, de alguma maneira, interagir, e existem pessoas assistindo também no YouTube, mas o Rodrigo, que está aqui me ajudando com tudo, ele vai recolher as perguntas do YouTube e trazer aqui para o Zoom, e de maneira que a interação vai ser possível. Eu pretendo abrir para perguntas no fim da apresentação. Não sei quantas vai ser possível responder, porque, segundo me disseram, tem mais ou menos 120 pessoas no momento no Zoom, 120 no YouTube, bastante gente. Mas eu pretendo lidar pelo menos com algumas delas, tá? Se não, claro, eu continuo à disposição, quem quiser me mandar um e-mail ou alguma coisa, tá? Mas então vamos lá, gente. Uma vez que eu já me apresentei, já dei as boas-vindas e novamente agradeço o interesse e a presença de todos vocês, eu ia falar um pouco sobre o propósito desta aula aberta, né? Ela é uma aula que deve funcionar em si mesma, quer dizer, que deve, enfim, propor um assunto e uma reflexão que funcionem independentemente, mas ela também é uma espécie de primeira aula ou aula de abertura de um curso que a CCE PUC Rio está oferecendo, um curso dado por mim, idealizado por mim, enfim, todo montado por mim, e que vai ser dado a partir do dia 28 de abril, tá? até acho que o fim de junho. São 10 aulas seguidas em 10 quartas-feiras, de 7h30 às 9h30 da noite. E de maneira que ficam todos convidados a dar uma olhada, ver quem tem interesse de participar desse curso, mas assistir a essa aula independe totalmente disso. Também só para dizer, porque isso é uma pergunta que sempre me fazem, quarta-feira à noite é meio difícil para mim, etc. Essas aulas desse curso elas vão ficar gravadas e vão ficar disponíveis para os alunos, para que eles assistam na plataforma até 2 meses depois de terminado o curso. Então, quem tiver algum problema com o horário, etc., não está impedido de, tendo acesso a todas as aulas, pode maratonar as aulas, pode, enfim, assistir tudo de uma vez, assistir tempestivamente conforme possa e assim por diante, né? Então é isso, gente. O curso que eu estou propondo e esta aula inaugural aberta se chama Mitologia e Filosofia, tá? E aí eu queria falar um pouco a respeito desse título e a respeito de o que eu pretendo fazer nesta aula e ao longo do curso. E vejam bem, conforme o texto de divulgação do curso está dizendo,
Eu percebo, eu noto, como professor de filosofia, que com muita frequência fala sobre mitos antigos nas suas aulas, eu percebo que o leitor moderno, contemporâneo, ele experimenta um fascínio muito próprio quando ele tenta se aproximar de mitos antigos, quando ele tem contato com mitos antigos, quando lê alguma coisa da mitologia grega, egípcia, suméria, ameríndia, etc. As pessoas experimentam um tipo muito especial de fascínio e de encantamento. Tá? Em primeiro lugar, é muito natural que seja assim, porque esses mitos, essas histórias antigas que a gente pode qualificá-las como sagradas, embora esse termo seja um pouco nosso demais, histórias sagradas de povos ancestrais, passadas de geração em geração, com aqueles temas que todo mundo conhece. Essas histórias elas foram laboriosamente trabalhadas e buriladas pela sabedoria das eras e por gerações incontáveis para que se tornassem histórias fascinantes e memoráveis. Tá? Histórias em si mesmas muito impressionantes. Quer dizer, vocês sabem que boa parte dos mitos antigos que hoje tanto nos fascinam, eles foram gestados em uma cultura oral e em geral, transmitidos oralmente por muitas gerações. É claro que há exceções, aí dependendo do momento em que surgiu e contexto histórico e cultural, mas é muito comum que eles tenham surgido numa cultura oral e tenham sido legados de geração em geração oralmente, às vezes durante séculos ou durante milênios, a maior parte deles jamais recebendo nenhuma forma escrita, alguns deles sendo escritos muito tardiamente e assim por diante. Isso significa que essas eram histórias confiadas à memória dos povos. E confiadas à memória dos povos é muito útil, é muito interessante para o legado e para a disseminação dessas histórias que elas sejam em si mesmo memoráveis. Né? Então, se você conhece alguma coisa de mitologia antiga, você há de ter na mente algumas imagens bastante extravagantes, bastante opulentas, como de deuses furiosos que brigam entre si, que se engolem uns aos outros, ou que, dependendo da cultura, se matam, se conspiram uns contra os outros, mitos sobre deuses que se masturbam e ejaculam o universo, como num famoso mito da mitologia egípcia, e assim por diante. Então, essas histórias elas são muito fascinantes e muito impressionantes de todo, e isso aí já dá conta de uma parte do nosso fascínio, mas existe um outro elemento que eu sempre percebo entre alunos e interessados e pessoas que se aproximam da academia para tentar estudar um pouco de mitologia. Eu noto que o leitor moderno e contemporâneo ele experimenta uma espécie de fascínio que, de alguma maneira, vem do pressentimento de que aquelas histórias encerram algum tipo muito especial de sabedoria. Que eles estão falando de alguma coisa muito importante, talvez muito profunda, sobre o que nem sempre esse leitor moderno contemporâneo sabe ou percebe. Talvez alguma verdade profunda sobre a psique humana, talvez alguma verdade profunda sobre a estrutura da realidade, ou sobre o funcionamento íntimo da natureza, né? ou alguma coisa, né? sobre a condição humana, e assim por diante. As pessoas costumam pressentir que o mito encerra, de alguma maneira, algum ensinamento de grande valor. Tá? Seja pela própria insinuação, quer dizer, isso foram histórias que foram resguardadas, às vezes por séculos, milênios, que são a fina flor da oferta cultural de uma determinada civilização e assim por diante. Quer dizer, é muito comum que as pessoas pressintam, por alguma razão, que ali se encontra alguma coisa que cabe ser decifrada. Tá? Alguma coisa que cabe ser rebatida em outro tipo de discurso para aí, então, ser plenamente compreendida. Né? E, em geral, quando as pessoas têm esse pressentimento nem sempre muito claramente verbalizado, nem sempre muito claramente discernido, mas quando as pessoas têm esse tipo de pressentimento, elas vão imediatamente tentar recorrer a algum outro tipo de discurso, né, que sirva como apoio interpretativo ou apoio hermenêutico desses mitos e que, de alguma maneira, ajude a decifrá-los. Né? E aí, invariavelmente, as pessoas recorrem ao discurso teórico para isso. Né? Quer dizer,
ao discurso teórico, que a gente vai, num primeiro momento, chamar de maneira bastante ampla de a filosofia. Tá? Mas, especificamente, a pessoa pode procurar estudar alguma coisa de antropologia, de cultura comparada, de religião comparada, ou mesmo de psicologia, né? Existem riquíssimos e interessantíssimos estudos psicológicos dos antigos mitos, etc. Mas, assim, vamos botar todos esses ramos do saber debaixo do grande guarda-chuva, tá? do saber teórico, tá? E nesse sentido, tá? A gente, de alguma maneira, apela para a teoria, ou em sentido amplo, para a filosofia, para decifrar e para, de alguma maneira, explicitar o sentido profundo dessas narrativas tão opulentas e tão assombrosas. Tá? Então, a gente busca rebater mito em teoria. Tá? A gente faz isso o tempo inteiro. E aí, quer dizer, toda a minha proposta aqui com esta aula e com este curso é começar a propor, tá, uma espécie de reflexão sobre a relação que pode haver entre essas duas instâncias discursivas, ou entre esses dois tipos de discurso humano, tá? O discurso teórico e o discurso mítico. Tá? E aí, veja bem, se a gente vai tentar pensar sobre isso, que tipo, né, se existe, por exemplo, alguma potência filosófica no discurso mítico ali incrustada, às vezes sob a forma de um símbolo ou coisa parecida, esperando para ser decifrada, né? Se é possível fazer interpretação filosófica, às vezes alegórica, dos antigos mitos, então, assim, isso já é pôr os termos de uma certa relação, um discurso interpretando o outro. Tá? Mas vai também caber, como assunto nosso, perguntar se essas duas formas de discurso, se elas são ou não mutuamente excludentes, ou se pode existir entre elas alguma zona de convívio, alguma zona fronteiriça, uma zona cinzenta, ou pelo menos se, havendo uma fronteira entre discurso filosófico, teorético, científico e discurso mítico, por outro lado, se, havendo uma fronteira, se essa fronteira tem poros, ou se ela é uma fronteira absolutamente impermeável. Né? Ou seja, se existe passagem entre uma coisa e outra, se existe zona de interseção e assim por diante. Agora, obviamente, eis o meu ponto, eis onde eu estava querendo chegar num primeiro pontinho aqui desta exposição. Se a gente vai pôr essa questão, a gente vai se deparar com duas questões muito graves, questões de caráter filosófico já, muito graves, tá? E que não são nada triviais. A gente vai ter que se perguntar, tá, aqui nesta exposição e depois no curso, tá, em primeiro lugar, o que é um mito? A gente já vai pôr aí uma clássica pergunta filosófica, tá? A clássica pergunta socrática, aliás, um procedimento um pouco socrático, antes de fazer considerações sobre o mito, o que ele pode ou não fazer, como é que ele se relaciona com... A gente tem que, de alguma maneira, tentar encontrar aí um discurso que diga o que ele é, né? Alguma espécie de definição do que seja um mito. Mas, por outro lado, e isso é um problema que não é exatamente trivial, por razões que a gente já vai ver. Agora, vai nos pôr também um outro problema, que eu diria que é ainda menos trivial, ainda mais terrível e mais complicado. A gente vai ter que se perguntar o que é a filosofia. Tá? E, ao contrário do que talvez pode pensar um leigo no assunto, esse é um assunto que não é pacificado. Esse é um tema que não... A questão o que é a filosofia não é uma questão pacificada, dentro da própria tradição filosófica e extrafilosófica, entre pessoas que tentem falar de filosofia ou defini-la. Não é uma questão pacificada. Tá? Se você quer perceber o quão não trivial é essa questão, repara no seguinte. Repara nos usos que o termo filosofia pode ter. Tá? E mesmo que a gente desconte os usos mais populares, vamos falar, sei, da filosofia de trabalho de um diretor de marketing, assim, mas, né, sabedoria de vida de fulano ou coisa parecida, mesmo que a gente retire das nossas considerações essas acepções, ou então mesmo equívocos de concepção, assim, como de vez em quando você entra numa livraria e na seção de filosofia está cheio de livros de outros assuntos, em geral coisas de autoajuda, etc. Né? Pode acontecer. Mesmo se a gente desconta isso daí, e a gente fica só com o uso acadêmico do termo filosofia, você vai reparar que o uso acadêmico do termo filosofia ele é imensamente variegado.
tá? E que, sob o nome filosofia, dentro das pesquisas formais da academia, nas universidades do mundo inteiro, tá? Você vai encontrar, como eu costumo dizer, desde tratados místicos, tentando te fazer ver Deus face a face, como, por exemplo, a obra do Dionísio Pseudo-Areopagita, obra filosófica de grande importância na história do cânon, etc., etc., mas que são tratados místicos, que estão tentando te ensinar a ver Deus, né? A ter, né, uma experiência do divino, até, quer dizer, tratados de lógica simbólica que a maior parte dos leigos confundiria com livros de matemática. Tá? E entre uma coisa e outra você vai encontrar, tá, panfletos pregando a revolução política, você vai encontrar ensaios críticos de obras de arte, você vai encontrar tratados moralistas tentando te prescrever um modo de vida e uma série de outras coisas, tá? Muitíssimo diferentes entre si. Então a gente começa a notar que talvez, e eis como é que o problema começa a se pôr, tá? Que talvez o que defina o pensamento filosófico não seja tanto como costuma ser nas outras ciências, o assunto, o objeto de que ele trata, que a gente facilmente começa a chegar à conclusão de que qualquer objeto pode ser analisado filosoficamente. É muito diferente de dizer que qualquer coisa é filosofia. Dizer que todo objeto pode ser analisado filosoficamente é muito diferente de dizer que qualquer coisa é filosofia, e não é isto que eu estou dizendo. Tá? Mas, assim, a filosofia pode ter qualquer objeto como objeto da sua análise? Então, talvez não se trate tanto disso como, em geral, se dá na delimitação desse, mas talvez tenha a ver, não sei se com método ou com procedimento, modo de pensar e assim por diante. Tá? Mas o fato é, a definição de o que seja filosofia, ela não é trivial e ela tem sido, veja bem, ao contrário do que acontece com as outras ciências, sempre bem observou a minha orientadora Maura Iglesias, veja bem, ao contrário do que acontece com as outras ciências, definir-se, tá, é uma questão que cabe a esse saber, a filosofia. Veja, o que é matemática não é uma questão matemática. É uma questão que pode ser pensada por matemáticos, mas não é uma questão matemática, tá? Que você possa resolver com um cálculo, tá? Por exemplo. Exatamente como assim, o que é física não é um problema da física. Só posso adiantar aqui, o que é matemática e o que é física, ambos são problemas filosóficos. Tá? O que é, como eu disse, o que é X, é uma clássica questão filosófica. Tá? Agora, ao contrário do que acontece com essas ciências particulares, quer dizer, cabe à filosofia definir a si própria. Tá? E o que transforma o que é filosofia em uma questão filosófica. E como questão filosófica, ela, de alguma maneira, está sempre convidando ao reexame. Tá? O reexame está sempre franqueado, aberto, é sempre possível. Tá? Existe um convite permanente ao reexame e à discordância. Tá? Também não estou dizendo que o que caracteriza questões filosóficas é nunca chegar à resposta, etc. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que, sim, toda proposição filosófica ela traz consigo um convite ao seu exame crítico. Tá? E, aliás, isso aí talvez já nos dê uma pista de definição do que seja filosofia. Mas isso sem dúvida nenhuma. Tá? Agora, exato, tem alguém lembrando no chat, desculpa, o Gustavo lembrou no chat, a etimologia, amor à sabedoria, eu chamo a atenção para o fato de que filosofia é um termo de modéstia. A etimologia é perfeita, amor à sabedoria, mas esse termo ele vem como um termo de modéstia. Tá? Dizem que foi inventado entre os pitagóricos que estavam tentando dizer, sábios? Não, nós não somos sábios, imagina, quem somos nós? Sábios são os deuses, sei lá. Eu sou apenas um amigo da sabedoria. Eu estou aqui tentando, né? Eu estou aqui buscando. Mas sim, né? Tem bastante a ver com isso. Então, quer dizer, como toda questão filosófica, a questão que é filosofia, de alguma maneira, ela está convidando ao reexame e ela tem sido, ao longo da tradição filosófica, muitíssimo reexaminada. Agora, para complicar, então, dizia eu, a gente vai ter que se haver um pouquinho, pelo menos, com a questão o que é mitologia, o que é um mito. Aliás, o que é mitologia, esses dois termos eles não são equivalentes, a gente fala disso mais adiante.
Tá? Mas também o que é filosofia. Agora, se a gente for complicar um pouco mais, agravar um pouco as coisas, tá? Basta a gente constatar o seguinte: se você abrir praticamente todo e qualquer manual de introdução à filosofia, de história da filosofia ou coisa parecida, você vai encontrar lá nos primeiros capítulos algumas considerações sobre o surgimento da filosofia na antiguidade. Em geral, se diz que surgiu na Grécia no século VI a.C. Tá? É uma maneira de contar essa história que vem sendo muito questionada nos últimos anos por uma série de questões, por uma série de razões, mas para os fins dos raciocínios que a gente vai pôr aqui, tanto faria dizer que a filosofia surgiu na Grécia, quanto faria dizer que a filosofia surgiu no Egito, ou na Babilônia, ou no Extremo Oriente, na China, etc. Para os nossos fins aqui, meio que tanto faz, e vocês já vão entender por que razão. Tá? Mas fato é, você abre um manual de história da filosofia e, em geral, está dito lá que a filosofia foi um tipo de discurso que começou a ser cultivado por alguns indivíduos, tá? Alguns indivíduos nas periferias orientais do Império Grego, no oriente da Grécia, tá? Ali pelo século VI a.C., tá? E que o surgimento da filosofia se deu exatamente porque um pequeno grupo de indivíduos começou a se mostrar um tanto insatisfeito com as explicações ou com os discursos míticos com que as pessoas lidavam com a realidade, começaram a se sentir insatisfeitos com as histórias sagradas legadas pela tradição e começaram a refletir teoricamente sobre a realidade. Começaram a fazer teoria sobre a realidade, sobre o mundo e as coisas, sobre a natureza e assim por diante. De maneira que essa mera descrição das coisas já parece pôr os termos de uma concorrência ou de um antagonismo. Tá? Mito e filosofia concorrem, tá? Concorreriam, tá? Como duas propostas ou tentativas de acesso à verdade. Isso, Eric Taranto, seria a passagem do mito ao logos, exatamente a esse lugar comum que eu estou aludindo. Você abre manuais de filosofia e eles dizem que houve uma passagem do mito ao logos. Em geral, dizem que foi na Grécia, mas outros podem dizer que foi em algum outro lugar. Né? Então, em primeiro lugar, está havendo aí, as pessoas estão, esses autores estão falando de dois discursos que parecem concorrer entre si, tá? Como formas de acesso privilegiado à verdade. Tá? E um aparece concorrendo com o outro e desbancando o outro, de alguma maneira. Alguns desses manuais vão até dizer o seguinte: o que caracteriza essa mudança é, na verdade, o fato de que esse discurso teórico, ao contrário do discurso mítico, era um discurso racional. Então, o que caracterizaria o logos, a filosofia em sentido amplo, mas todo o discurso teorético científico, é o uso da racionalidade, tá? Que é um elemento ausente dos antigos mitos. E eu acho que nos cabe pôr tudo isso aqui em questão. Então, em primeiro lugar, no momento em que a gente aceita essa descrição das coisas, e a gente pode aceitar, quer dizer, ela não é exatamente absurda, no momento em que você aceita essa afirmação, você, sem perceber, você está aceitando também algumas outras afirmações muito fortes. A primeira delas é a seguinte: quando quer que te digam que a filosofia foi inventada em tal lugar, na Grécia, no Egito, na Pérsia, no Extremo Oriente, tá? Essa mesma pessoa ela está propondo que o hábito de filosofar não é um hábito natural da espécie humana. Tá? Por óbvio. Tá? Se fosse um hábito natural da espécie humana, ele precisaria ser universal e ele seria encontrável em todos os povos de todos os tempos e lugares. Não poderia ter sido inventado por ninguém. Se pegar um hábito natural nosso, como o hábito de respirar, o hábito de dormir, se se perguntar qual foi o povo que o inventou, essa seria uma pergunta absurda e desde já descabida. Certo? Então, quer dizer, o que esses manuais estão nos dizendo, o que a tradição está nos dizendo de maneira geral,
é que o hábito de filosofar, ou de lidar teoricamente com o mundo, ele não só não é universal, ele não só não é natural da espécie, como, ao contrário, ele é extremamente excepcional. Tá? Ele surgiu muito tardiamente na história da cultura humana. Aí, em geral, as pessoas localizam o surgimento da filosofia e do discurso teórico. Aí, se for pela matriz aí grega, vai ser 600 a.C., senão vai ser no primeiro milênio antes de Cristo. Isso é muito recente na história da cultura humana, tá? Muito, muito recente. Tá? A gente está falando aí de uma cultura humana que tem linguagem simbólica, que enterra mortos, que tem religião, que tem hierarquia social, que tem papéis familiares, que inuma seus mortos, que tem rituais, que tem tudo isso. Coisas que eu andei lendo essa semana, estão tentando, né, estabelecer isso daí pelos primeiros indícios arqueológicos em 175 mil anos atrás. Mas tem debate muito sobre isso, é uma questão muito mais em aberto do que parece, mas tudo bem. Fato é, estamos aí com cultura, com linguagem, com religião, com símbolos, com etc., com rituais, com tudo isso, há dezenas, centenas de milhares de anos, e a gente inventou o discurso teórico anteontem de manhã, né? Há só 2.600 anos atrás, né? Impérios esplendorosos se ergueram, se expandiram, existiram, floresceram e ruíram, tá? Com cultura sofisticadíssima, com uma organização social impressionante, até com desenvolvimento de técnicas assombrosas, não totalmente decifradas, assim, impérios como o Império Egípcio, o Império Babilônio, etc. E todos eles prescindindo de teorizar sobre a realidade e confiando tudo aquilo que é importante da sua cultura a outros instrumentos. E aí, veja, essa é uma afirmação bastante pesada. Tá? Veja, se a gente por acaso se perguntar, tá bom, você disse que o hábito cognitivo de filosofar, tá? Ele costuma ser descrito como raro na história da experiência humana. Tá? Será que existe algum hábito cognitivo que seja universal? Porque, como hábitos naturais e universais, eu dei o exemplo, sei lá, de dormir e de respirar, que são, né, funções do nosso organismo animal, instintivo, etc., que a gente partilha com vários animais, etc., que ninguém ensinou para a gente como ninguém ensinou para os cães. Mas existe algum hábito cognitivo que seja universal da espécie humana? A resposta é sim. Tá? Existe o hábito da linguagem articulada. Tá? Tá aí um hábito cognitivo que você vai encontrar onde quer que você encontre ajuntamentos humanos. Tá aí um hábito cognitivo que você vai encontrar, tá, sendo cultivado em altíssimo grau de sofisticação, qualquer que seja a cultura. Tá? Todas as culturas, em todos os tempos e lugares, remotos que sejam no tempo e no espaço, de que a gente jamais teve notícia. Tá? Todos os ajuntamentos humanos são ajuntamentos culturais e com resguardo da linguagem articulada e seu cultivo. Ok. De uma maneira tal que a gente pode dizer sem nenhum susto que esses termos eles são conversíveis entre si. Se a gente fala você pode trocar um pelo outro e eles estão delimitando o mesmo objeto. Mundo humano, mundo da cultura e mundo da linguagem. Alguém fez menção aí, né, é sempre um animal político, sim, é sempre um animal gregário, um animal, né, da vida em comunidade, e, portanto, isso está profundamente relacionado ao hábito da linguagem. Né? Ok. A gente vai fazer essas considerações aqui um pouquinho mais adiante, a gente vai falar do Cassir, etc. Talvez, não sei se hoje vai dar tempo, mas pode ser. Então, muito bem. Mundo humano, mundo da cultura e mundo da linguagem delimitam o mesmo objeto. Onde quer que você encontre humanos, você vai encontrar o mundo da cultura e o mundo da linguagem articulada. Vamos desconsiderar, por enquanto, a linguagem dos animais, como as baleias, os golfinhos, etc., que é uma linguagem que está nos genes deles e que a mamãe baleia não ensina para o filhote baleia, mas que está inscrita nos seus genes. Ao contrário, por exemplo, da língua que a gente fala, ela nos foi ensinada por alguém, aí a gente não teria desenvolvido o português por conta própria. Né? Então, e é por isso que eu estou usando o termo linguagem articulada e linguagem cultural,
tá? E ele é cultivado exclusivamente pela espécie humana, tá? E que também é a única espécie cultural. E tudo isso somado, quer dizer, a gente pode pensar nas coisas da seguinte maneira. O uso da linguagem é condicionante para a espécie, para a condição humana, tá? Para a experiência humana de mundo. Tá? O que eu estou tentando dizer é o seguinte: você não seria nem sequer capaz de imaginar o que seria a sua experiência de realidade se você não fosse dotado de linguagem. Tá? Você não seria capaz de imaginar o que seria a experiência que você está tendo agora, essa aqui, de assistir a essa aula, tá? Se você não dispusesse de linguagem. E aí eu quero dizer o seguinte: eu não estou me referindo só ao repertório vocabulário que você dispõe para dar nome às coisas. Caneca, água, telefone, abajur. Eu estou me referindo aos conceitos de que você dispõe, aos padrões de predicação, a tudo aquilo que a língua faz como organização do real para você, estruturas muito profundas mesmo de percepções da realidade, etc. Tudo isso está lá condicionando a sua psique e, de alguma maneira, intermediando a sua lida com o mundo. Tá? Você não seria capaz de extrair senso da experiência que você está tendo agora se você não dispusesse, por exemplo, do conceito de aula, do conceito de professor, do conceito de educação, do conceito, né? Você já esperava alguma coisa de uma aula de filosofia, né? Sobre filosofia e mitologia e assim por diante. Tá? E você precisa, você também tem aí o conceito de computador, de quarto, e assim por diante, conceitos menos abstratos, mas que né, que recortam o real para você, que te fazem perceber a realidade, né? Seria bastante ingênuo você achar que você tem uma experiência de realidade pura, que é essa que você está tendo aí, e que depois você a recobre e a reveste de linguagem, ou seja, de significação, de familiaridade, de inteligibilidade. Tá? Não, quer dizer, isso que você chama de experiência de mundo já é, em grande medida, linguagem. Tá? Interpretado pela linguagem, de alguma maneira filtrado por ela e oferecido a você de alguma maneira, né? Quer dizer, eu não vou poder entrar muito em considerações aqui não, mas isso seria perfeitamente. Basta imaginar, por exemplo, como uma pessoa que pertencesse a uma cultura totalmente diferente da ocidental, digamos um aborígene australiano, como é que ele perceberia o ambiente em que você está agora? Ele não ia nem saber quais objetos dentro desse ambiente têm nome, tá? E quais não têm nome. O que é uma coisa aí dentro? Como você, no ambiente dele, também dificilmente saberia, né, identificar, ver o que é isso aqui, dizer que isso aqui é um mouse, que serve para alguma coisa. E, quer dizer, tudo isso aqui tá recoberto de significado. Esse meu escritório está todo preparado para um evento aula, cheio de objetos que são cheios de... e eu só tenho acesso a essa realidade dispondo dessa conceituação e fazendo parte desse ambiente cultural. Né? Você, no ambiente dele, também você olhar em volta e dizer, aqui tem um monte de planta. Né? E para ele não é um monte de planta, é uma realidade toda recortada e cheia de significação, em que várias coisas que você não sabe que tem nome. Tá? E assim por diante. Tá? E agora, a gente nos cabe parar e pensar por um instante sobre isso. Tá? Sobre essa universalidade do uso da linguagem articulada na experiência humana, na cultura humana. Tá? Na condição humana. Por que ela é uma condição, de alguma maneira, determinada pelo uso da linguagem articulada? Né? Sem que a gente possa se aventurar muito por esse tema, porque nos cabe aqui falar de mitologia, eu estou querendo chegar lá, eu acho que nos bastará ficar com algumas observações. Eu vou, de alguma maneira, parafrasear alguns filósofos contemporâneos que puseram as coisas nos seguintes termos. Eles disseram, olha, para uma inteligência como a nossa, como a humana, a experiência de estar no mundo é uma experiência perplexificante. Tá? Vamos dizer, você foi lançado numa experiência perplexificante, que é a experiência de existir. Tá? De existir e de saber disso, saber que existe. Tá? Ter consciência plena disso daí. Tá? O que você vai fazer com isso? Tá? Como é que a gente pode lidar, como é que uma inteligência como a nossa pode lidar com essa perplexidade fundamental, que é a perplexidade de existir no mundo? É produzindo linguagem. Tá? E, de alguma maneira, revestindo essa experiência
por exemplo, de inteligibilidade, entendendo alguma coisa em torno, falando a respeito, de inteligibilidade, de significação. Tá? Mas também, além de inteligibilidade e significação, revestindo essa experiência de alguma familiaridade, porque, além de compreender essa experiência, você precisa, antes de mais nada, na verdade, saber operar dentro dela, saber o que fazer. Tá? Você tem uma tarefa a ser cumprida, qual é exatamente? Tá? Existe algo que deve ser feito. Para isso, você precisa de uma hierarquia de valores e assim por diante. Tá? Então, quer dizer, a nossa reação a essa perplexificante experiência de estar no mundo é produzir linguagem. Agora, repara, tá? O que eu disse aí, qual é a função e o papel dessa tarefa cognitiva? É revestir o real de inteligibilidade, de significação e de familiaridade. O real, o mundo. O mundo já é um conceito extremamente vertiginoso, se você para pensar. Mas revestir o real de significação, de familiaridade, de inteligibilidade. Não é pouca porcaria. É uma tarefa imensa. Uma tarefa dificílima. Tá? É uma tarefa que exige mesmo concentração de forças cognitivas. Agora, vamos pensar no seguinte. Será que eu disse que onde quer que encontremos humanos, vamos encontrar a linguagem articulada? Porque existe um uso específico da linguagem articulada, tá? Que é o uso teórico, filosófico, científico, fazer teoria. E ele foi recentemente inventado. Ele foi inventado há só 2.600 anos atrás. Tá? E a inteligência humana está aí há muito mais tempo. Certo? Então, há de haver outras estratégias. Há de haver outras maneiras de cumprir essa função, que é a função de revestir o real de familiaridade, inteligibilidade e significação. E o estudo de culturas comparadas já nos revela isso de maneira bem direta. Assim, que estratégia... Será que existe mais de uma, certamente, mas será que existe alguma que tenha sido tão universal, por exemplo, tão universal quanto o próprio uso da linguagem? E a resposta é sim. E aí a gente chegou onde a gente queria. Existe uma estratégia usada por todas as culturas, em todos os tempos e lugares, para a consecução dessa tarefa. Uma única e mesma estratégia. Tá? Em todos os tempos e lugares, em todas as culturas de que jamais tenhamos tido notícia. Eles faziam isso pelo expediente de contar histórias. Esse é o ponto. É o hábito cognitivo, já junto com a língua. É um dos usos da linguagem articulada, mas tão universal quanto o uso da linguagem articulada na cultura humana, na experiência humana sobre a Terra, está o hábito de contar histórias. De uma forma assim tão forte que dá para dizer, sem muito susto, que a espécie humana é uma espécie narrativa. Tá? Não sei se dá para inventar o termo homodiegéticos. Tá? Diegese é uma das palavras que a gente tem para narrativa. Tá? Mas uma espécie narrativa, nós somos. Tá? A gente não sabe exatamente por quê, existe muito estudo interessante sobre o assunto, mas basta dizer que existe alguma coisa na nossa cognição que ama histórias, que quer histórias, que pede, que exige histórias, tá? E que, como que obsessivamente, não para de contar histórias, como cultura, como espécie, como indivíduo. Exato, Maria Augusta. A Maria Augusta fez uma observação aqui sobre o Cassirer, que dizendo que, antes de mais nada, nós somos animais simbólicos. Exato. Eu quero exatamente ser capaz de elucidar isso daqui diante da turma. Né? De fazer todo mundo entender essa noção de símbolo é extremamente importante. Mas então, vamos lá. Nós somos uma espécie contadora de histórias. Por quê? Por que existe alguma coisa na forma da nossa inteligência, da nossa cognição, que ama histórias, exige histórias e não para de contar histórias? Tá? Em primeiro lugar, a gente pode, talvez, fazer referência, tá, à acessibilidade universal das histórias. Assim, todo mundo é capaz de compreender uma história. Todo mundo.
Se você compreende a língua em que a história está sendo contada e você conhece as palavras que estão sendo usadas, você vai entender a história, tá? No seu nível mais imediato, direto. Você vai entender o que está sendo narrado. Tanto é que crianças muito pequenas mal aprendem a falar, elas querem histórias. Veja bem, nem todo mundo é capaz de entender uma explicação teórica. No mínimo, porque você, para entender uma explicação teórica, precisa ser versado nos conceitos que estão sendo usados. E, às vezes, as explicações teóricas elas são muito sofisticadas, e elas pressupõem outras explicações teóricas. Ou seja, dá um certo trabalho dar explicação teórica para alguém. Tem algumas explicações teóricas que você só vai dar para o indivíduo depois que ele está no doutorado, no mestrado, você já passou por 20 anos de escola e faculdade, etc., etc. Né? Então, não é universalmente acessível o discurso teórico, dependendo dele. Né? Não imediatamente, eu não estou dizendo que você não possa educar todas as pessoas de maneira, eu não sei se isso é possível, de maneira a dar a elas todas as explicações teóricas, eu não sei, mas eu sei que imediatamente não é, porque primeiro você precisa, no mínimo, educar a pessoa e versá-la num monte de coisas antes de explicar algumas outras. Né? Ao passo que história, se a pessoa conhece as palavras, ela está indo junto. Né? Repara que criança muito pequena, muito pequena, não só entende histórias, como uma das primeiras coisas que ela começa a pedir obsessivamente: me conta mais uma história, me conta mais uma história, me conta essa história de novo. E você dá mole aí, a partir de uma certa idade, essa criança já está contando as suas próprias histórias, né? Já está pegando caquinhos das histórias que ela ouviu e tentando ali criar um rudimento de narrativa, etc. Né? Repara na força disso. Tá? E aí, veja bem, universalidade de acesso, isso é muito importante. Agora, existe um segundo fator que eu reputo ainda mais importante e muito interessante de ser pensado. Eu acho que essa nossa reflexão de hoje ela pode se centrar nessa observação. Assim, é que os mitos, eles, histórias de maneira geral, tá? Histórias na acepção mais ampla do termo, e esse tipo específico, especial de histórias, que são essas histórias sagradas ancestrais às que a gente se refere com o nome de mitos, elas são não só, de alguma maneira, muito mais fáceis de disseminar e acessíveis a todas as pessoas, pelo menos alguma camada delas está acessível a todas as pessoas, mas esses mitos eles também são muito extremamente eficazes naquilo que eles se propõem a fazer. Veja, então, universalidade de acesso e eficácia. A eficácia dos mitos, se a gente para pensar a respeito disso, se a gente estuda isso, se a gente tenta entender a maneira como o mito se propõe e se propaga, a gente começa a perceber que para que um mito funcione, entre aspas, eu já vou tentar explicar o que é um mito funcionar. Para que um mito funcione, ele só precisa fazer uma coisa. Tá? Ele só precisa impressionar a sua imaginação. Só precisa deixar uma marca, uma impressão, tá? Um sulco na sua psique, ou mais especificamente, assim, se a gente quiser usar esse termo, num dos elementos da sua psique, que é a sua imaginação. Tá? Um mito, para que ele funcione, o que ele precisa fazer, de fato, é impressionar a sua imaginação. Tá? E aí, veja bem, para e pense em como é que um mito funciona. Digamos que você resolva ler um mito direto ou por paráfrase, você pega a Odisseia de Homero, a Ilíada de Homero, a Epopeia de Gilgamesh, ou você pega desses livros mais populares que contam as histórias em paráfrase, etc., e você resolva ler. Né? Bem, o que exatamente que está acontecendo? Se a gente fosse descrever de maneira meio crua o que está acontecendo, é o seguinte: você está emprestando a sua imaginação, a sua psique, a um contador de histórias. Tá? Assim, um contador de histórias ou uma coletividade deles que legou uma certa narrativa fixada sob a forma de linguagem. E você está como que emprestando a sua imaginação para ele,
Tá? Ele vai pegar a sua psique, ou a sua imaginação, vai conduzir por uma série de experiências e, ao fim e ao cabo, vai te devolver a sua psique. Tá? E aí, quer você perceba, quer não, a sua psique resta transformada por essa experiência. Tá? Veja, você não precisa perceber que isso aconteceu, você não precisa entender o que aconteceu, você só precisou conceder de alguma maneira a sua imaginação, emprestá-la, que esse é um ato voluntário seu, né? Emprestá-la a um contador de histórias, e ele vai funcionar mais ou menos como um condutor da sua psique por uma série de experiências. E, ao fim e ao cabo, vai te devolver a sua psique, a sua imaginação. Veja bem, exatamente assim como, a rigor, toda experiência te transforma, mesmo experiências meio banais, bebe um copo d'água, etc., vai até a esquina, mas experiências como, por exemplo, assistir a uma aula, e, enfim, como todas essas experiências te transformam, quer dizer, esse tipo específico de experiência, que é a experiência que você tem quando você empresta a sua imaginação para alguém, e ele impressiona a sua imaginação de várias maneiras e te devolve, ela também é uma experiência de alguma maneira indelével. Com a diferença de que, em geral, essa narrativa foi burilada, foi aperfeiçoada, foi polida por milhares e milhares de anos, de maneira, ou por centenas e centenas de anos, de maneira que elas se tornassem extremamente eficientes em impressionar a sua imaginação. Isso, na verdade, eu abri essa apresentação falando disso. Né? Agora, repara, o mito ele não está exatamente tentando te convencer de uma tese. O mito, como experiência oferecida a você, ele não está tentando exatamente te convencer de uma tese ou te apresentar uma hipótese. Ele está tentando fazer exatamente isso, te oferecer uma experiência. E eu não sei se eu cheguei a dizer, mas eu pensei nisso quando eu estava formulando a frase mentalmente. Quando você faz isso, lendo a Ilíada ou a Odisseia, não é muito diferente daquilo que acontece quando você abre todo e qualquer outro romance. A rigor, quando você coloca uma música para tocar. Você está concedendo a sua atenção e, portanto, a sua psique a alguém e permitindo que esse alguém conduza a sua psique por uma série de estados e, no fim das contas, te devolva ela. Às vezes esses estados são dizíveis, às vezes eles nem têm nome, né? Se você ouve, não sei, uma sinfonia de Schubert, não sei se tem nome os estados de espírito pelos quais ele vai te conduzir, mas é fato que ele te conduz, né? Então, repara, eu estou comparando, tá, a experiência que você tem ao ouvir o mito com a experiência que você tem com qualquer objeto de arte, né, com qualquer obra de arte, exatamente porque eu quero chamar a atenção para o fato de que os mitos, tá, eles são, eu diria, antes de mais nada, experiências estéticas. Tá? Experiências estéticas. E, como tais, eles devem ser, pelo menos inicialmente, pensados. Né? Assim, o que é uma experiência estética, o que ela está tentando fazer, o que ela consegue ou é capaz de fazer. Tá? Então, repara no seguinte, já alguns gregos antigos eles usavam a seguinte metáfora para descrever o que um mito faz por você quando você empresta a sua imaginação para um contador de histórias. Já os antigos gregos diziam, e um filólogo alemão do século XX chamado Werner Jäger explorou um bocado disso na sua obra A Paideia, diz o seguinte, os gregos, a religião grega comportava um certo rito muito curioso, um rito de psicagogia. Assim, um rito de psicagogia era um ritual de necromancia da feitiçaria grega. Quando um sacerdote necromante, ele, mediante certos ritos que ele performava, trancado em certos lugares, com pedaços de cadáveres, etc. Depois de jejum, privação de sono, depois da ingestão de certas substâncias psicoativas, etc., ele conseguia conjurar a alma do morto, né? Ele dizia conjurar, conversava, tinha uma entrevista, uma audiência com a alma de algum morto,
Interprete isso aí como você quiser, depois de muito jejum, privação de sono, ervas psicoativas, mas no fim das contas conversava com a alma de um morto. E não só conversava, como ganhava poder sobre a alma do morto e dava ordens para ela. Tá? Era necromancia grega, tá? O ritual de psicagogia. Psicagogia significa literalmente condução da psique. Tá? Esse agogé aí de psicagogia é o mesmo agogé de pedagogia, que significa condução dos meninos. Psicagogia é condução da psique. Existia um psique, termo grego, que às vezes a gente pode traduzir como alma, às vezes como consciência, como psique mesmo, etc., né? Ou como vida, ou como sopro vital e assim por diante. Mas o fato é, existiam sacerdotes que eram capazes de pegar a alma de alguém e conduzir e dar ordens para ela. Tá? E já os gregos comparavam o efeito dos mitos a psicagogia dos sacerdotes necromantes, mais ou menos dizendo o seguinte: quando você se submete a sua imaginação a um mito, empresta a sua imaginação a um contador de histórias, é como se ele fosse o sacerdote necromante e você fosse a alma que está sob as ordens dele. E ele vai, de alguma maneira, te conduzir por uma série de experiências e, no fim das contas, te devolver a sua alma. Certo? E, de alguma maneira, a gente pode dizer que isso acontece em toda e qualquer experiência estética que você tenha diante de toda e qualquer obra de arte. Né? Agora, repara no seguinte. Veja. Fazer a seguinte consideração. Repara no seguinte. Isso talvez é alguma coisa que você já conheça de experiência de vida. Se não, começa a reparar. Tá? Pessoas que passaram pelas mesmas experiências costumam forjar valores parecidos. Tá? Pega toda a discussão contemporânea sobre lugar de fala, etc., é mais ou menos isso que está em jogo. Tá? Quer dizer, pessoas que passaram pelas mesmas experiências tendem a forjar valores semelhantes, especialmente se essas experiências forem muito fortes e muito impactantes. Né? Experiências pouco significativas vão forjar valores quase que invisíveis, se é que algum, mas experiências mais fortes e mais impactantes tendem a forjar valores mais profundos. Tá? Então, só para ilustrar esse ponto, rapidamente, eu vou contar uma história em que eu não vou entrar muito em detalhe, porque envolve certas questões pessoais, mas numa certa ocasião, eu conheci dois irmãos italianos, já bastante idosos, bastante não, mas eram idosos, eu era criança, que eram dois senhores muito ricos, prósperos, etc., e numa certa ocasião, num certo jantar social, terminado o jantar, eles pediram desculpas, pediram licença e começaram a comer os restos de comida que estavam na mesa. Começaram a comer restos que estavam no prato das outras pessoas, restos de comida que estavam em cima da travessa, em cima da mesa. E ao fazer isso, eles pediram desculpas. E explicaram. Diz assim, a gente faz isso porque quando a gente era criança, a gente viveu situação de guerra na Itália, a Segunda Guerra Mundial. A gente viveu em cidade sitiada, cidade onde não chegava comida, onde durante 3 dias seguidos não chegou comida e abastecimento. Estava no fim de uma rota de entrega de comida, de abastecimento. Não chegava de jeito nenhum, que a Itália estava perdendo a guerra, etc., etc. E a gente passou 3 dias sem comer nada, passando fome, vendo meu pai passar fome, etc., etc. Quando chegou um pouquinho de comida, meu pai abriu mão de comer pão bolorento que a gente dividiu entre os irmãos e foi a coisa mais saborosa que a gente jamais comeu. E desde então, comida para a gente é um negócio sagrado. A gente não pode ver comida ir para o lixo. Então, para e pensa no seguinte, uma experiência limite, né? Experiência de passar fome, em geral, nessas condições especificamente, né? Não está chegando comida, né? Não posso nem implorar comida para o meu vizinho, porque eu estou morrendo de fome, porque o meu vizinho também não tem. Né? Mas, assim, tendo vivido essa experiência limite, eu dizer, olha, o que para vocês pode ser um negócio banal, porque comida tem a beça aí, a gente sacralizou isso daí. Né? Então, pessoas que passaram pela mesma experiência tendem a forjar. Se eu ouvir isso de pessoas que estiveram na guerra, que dizem, você nunca vai entender o que é, né? As pessoas que estiveram no front, etc. E eles forjam entre si uma curiosa irmandade. Quase chamei de estranha, mas eu não sou ninguém para julgar, mas que tem muito filme sobre isso, muito relato narrativo sobre isso. Né? Mas, enfim, eu imagino, mas assim, pessoas que forjam uma espécie de curiosa irmandade entre si, né? Estiveram numa experiência limite. Agora, para e pensa no que eu estou dizendo.
Ou, na verdade, para parar e pensar no que eu estou dizendo, vamos chamar a conversa um gigante extraordinário chamado Aristóteles. Tá? Eu, nesse semestre, orientando uma monografia de fim de curso sobre Aristóteles, eu estava me debruçando sobre a concepção de Aristóteles, sobre certas coisas, né, sobre certas ideias aristotélicas sobre a alma humana, sobre a psique humana, e muito especificamente sobre a imaginação, aquilo que ele chamava de fantasia. E eu fiquei muito impressionado, eu vi como as coisas encaixavam com o que eu estava querendo dizer nesta aula e depois no curso. Na verdade, vamos juntar duas considerações que Aristóteles faz sobre a imaginação em lugares diferentes, na retórica e no De Anima. Tá? Mas, na verdade, não interessa muito onde ele diz, nem que foi Aristóteles que disse, mas vamos só acompanhá-lo no que ele propôs. Ele disse o seguinte, veja, uma experiência de fantasia, uma experiência imaginativa que você tenha, ela é como que uma experiência real, exterior, a gente diria, apenas que mais débil, mais fraca. E aí vamos parar e pensar a esse respeito por um instante. Vamos parar e pensar no que é uma experiência imaginativa. Tá? Vamos parar e pensar, por exemplo, pensar no seguinte, se eu pedisse que vocês fechassem os olhos e eu pedisse que vocês começassem a imaginar diante de si um limão, tá? Um limão Tahiti, e vamos dizer, esse limão que eu estou pedindo que vocês imaginem, ele é verde claro, ele está bem maduro, a pele dele já está bastante lisa, daqueles limões bem macios. Você pega uma faca, você corta esse limão no meio, em que você corta, você está sentindo a polpa do limão, as carnes dele, as fibras que você está cortando. Você pega esse limão, uma banda desse limão, e você começa a espremer na sua boca, deixar esse suco cair na sua boca, e ganhar a sua língua e aquele gosto bem característico do limão, azedo, mas ao mesmo tempo curioso, saboroso, com várias notas, ganha, você sente na língua, atrás da sua língua você engole. Se você fizesse isso, e você me concedesse a sua imaginação e deixasse que eu conduzisse você dessa maneira, eu te garanto, você ia salivar. Tá? Isso significa, esse ato imaginativo exerceu um efeito sobre o seu corpo. Tá? E diz Aristóteles, isso é como ter uma experiência, apenas que em versão mais débil. E da mesma maneira, se em vez de pedir que vocês imaginassem o limão, que vocês imaginassem, por exemplo, uma cena sexual, que vocês estivessem envolvidos num ato sexual, uma pessoa que vocês considerassem muito atraente. Fecha o olho, imagina, a gente vai conduzindo por uma série de detalhes, descrevendo cheiros, toques, etc. Se a gente monitorasse o que está acontecendo hormonalmente no seu corpo, você ia ver que você está despejando um monte de hormônios no seu organismo. Seu organismo está sofrendo alterações por conta disso. Tá? Ou, se eu também eu dissesse, o que eu vou descrever agora não é real, mas vamos imaginar juntos. E aí eu pedisse que vocês fechassem, vocês não vão confundir, vocês não vão entender que isso está acontecendo, nem que isso aconteceu comigo. Mas vamos imaginar uma cena estressante, uma cena, sei lá, vamos imaginar que a gente é um sequestrado com uma arma na cabeça diante de um sequestrador que está exigindo qualquer coisa estapafúrdia para não te matar. E aí eu fosse descrevendo em detalhes... se a gente fosse monitorar o que está acontecendo no seu corpo, só para ficar num exemplo muito palpável, você ia ver que você estava despejando aí uma série de hormônios no seu corpo, de cortisol, de adrenalina, etc, etc. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Uma experiência imaginativa é como uma experiência real, apenas que mais fraca. E o Aristóteles até complementa dizendo, presta atenção naquilo que acontece nos sonhos. Né? Você se entrega inteiramente à sua imaginação, que começa, por conta própria, a te conduzir por uma série de experiências que não interessa se são aleatórias, se são conduzidas por necessidade da sua psique, se é um portal para o mundo mágico, não interessa. Tá, né, por experiências que estão acontecendo só nesse âmbito da sua fantasia. E dentro do sonho, você sabe perfeitamente, embora você não esteja comendo o bolo, você está sentindo o gosto do bolo. Você sente cheiros no sonho, você sente texturas de superfície no sonho, e tudo isso é a sua imaginação agindo. Você tem experiências extremamente plenas. Assim, essa é a potência até onde pode chegar a pura imaginação, mesmo descolada das suas ocasiões exteriores. Tá?
É por toda a vivacidade da experiência de um sonho, né? Então, veja, por um lado, a experiência imaginativa é como a experiência real, apenas que mais débil. Por outro, diz Aristóteles, a fantasia é a imaginação em ação. Estou falando em paráfrase, tá? E o que ele quer dizer com isso? Diferentemente do que acontece com as ocasiões exteriores, que também impressionam a sua psique, sobre a sua imaginação você tem pleno controle. Tá? Sobre a potência da fantasia da sua psique, sobre ela você tem pleno controle. Tá? Diz assim, está num apartamento barulhento, você não pode desligar o vizinho de cima que está estudando bateria. Você vai ser obrigado a ouvir aquilo. Você pode até sair do apartamento, né? Você pode desviar o olho da coisa feia, mas se o seu olho está aberto diante da coisa feia, a coisa feia está te impressionando, etc. E você tem, no máximo, parcial ingerência sobre as suas experiências exteriores. No máximo, parcial ingerência. Agora, sobre a sua fantasia, sobre a sua imaginação, você tem plena e absoluta ingerência. Nela, você é onipotente. Tá? Você é a parte. Não existe aí polo ativo e passivo nesse ato, você é ambas as coisas. Tá? Ao passo que no mundo, nas experiências do mundo exterior, você é o polo passivo das experiências. Tá? Assim, elas são condicionadas por coisas que se impõem a você, coisas, circunstâncias, estados que se impõem a você. Então, repara, agora, isso é muito importante. Você pode, portanto, ativar a sua fantasia por conta própria, você pode se deitar na sua cama e ficar imaginando o que você quiser. Ou você pode convidar alguém muito bom em condução da imaginação alheia, como um Dostoiévski, um Platão ou um Dante Alighieri, e solicitá-lo, permiti-lo conduzir a sua psique, quer dizer, você pode terceirizar essa autonomia e essa... E aí, veja bem, o que eu estou dizendo? Que contar histórias para uma coletiva, se a gente leva em consideração que os antigos mitos eram histórias resguardadas de geração em geração, ritualmente legadas, tá? E histórias aqui, todos os membros que constituem uma cultura ouviam e de alguma maneira consideravam e viam ritualmente enunciadas, sacralizadas, etc, etc. Você leva isso em consideração, você começa a entender que os antigos mitos eram, nas suas devidas culturas, nas suas respectivas culturas, assim, um mecanismo, uma espécie de tecnologia, tá? De conferir à totalidade de uma população um certo conjunto padronizado de experiências, de maneira que todos os membros da cultura terminassem por forjar alguns valores em comum. Na medida em que eles tiveram as mesmas experiências. Estávamos aqui conversando. Pessoas que passam pelas mesmas coisas costumam forjar valores parecidos, né? Passam pelas mesmas experiências, às vezes. E que, veja bem, isso é a maneira de fornecer em larga escala um conjunto padronizado de experiências, a totalidade de uma população, de maneira que ela termine por forjar pelo menos alguns valores em comum. Certo? Vocês estão mais ou menos me acompanhando? A gente pode dizer o seguinte, tá? Que esses mitos, de alguma maneira, veja bem, deixa eu tentar dar um exemplo um pouco mais claro, até de umas coisas de antropologia que eu estava lendo. Você vai estudar, por exemplo, o modo de vida e a cultura, por exemplo, de uma tribo ameríndia, de esquimós, de índios norte-americanos, etc, etc. E você começa a reparar alguma coisa. Você começa a reparar que tudo aquilo que é importante para a sobrevivência do povo, todos os elementos importantes da cultura e da vivência daquilo que envolvem questões de sobrevivência e outras questões um pouco mais sutis, todos os elementos que forem importantes, eles
estão tematizados e são referidos num conjunto de histórias sagradas, tá? Que vão tratar de temas pretensamente remotos, assim como, por exemplo, o que é o mundo, o que você está fazendo dentro dele, etc., etc., mas que também vão envolver certos elementos muito, muito imediatos de sobrevivência. Digamos que seja uma cultura pescadora. Vai haver uma história sobre a pesca, dizendo qual Deus deu a pesca de presente para os outros, que ao mesmo tempo vai apresentar uma série de instruções a respeito de como pescar, quando que é sacrilégio pescar, quando que é sagrado pescar, e tudo isso, de alguma maneira, instruções práticas de onde e como agir, por que existe temporada de baixa, temporada de alta, etc. Digamos que esse povo seja muito envolvido em guerra também, seja muito assediado por povos próximos. Você vai ter uma série de histórias de guerra e uma série de modelos oferecidos aos guerreiros daquela cultura, modelos a serem imitados e modelos a serem evitados. Tá? Digamos que essa cultura, como é o caso, eu andei lendo, assim, tinha que lidar muito com a presença de um certo predador, como, por exemplo, serpentes que viviam perto dessa... E esses predadores, eles eram, ao mesmo tempo, sacralizados em histórias muito terrificantes, mas de maneira que conta uma história que dá muita importância a essas serpentes, de maneira que você dê muita atenção a elas, e que, ao mesmo tempo, te diga como é que elas se comportam, esse tipo de coisa. Quer dizer, tudo que é importante para a sobrevivência daquela cultura está tematizado num conjunto de histórias que eles legam como sagradas de geração em geração. Tá? E aí, veja, o que eu estou, de alguma maneira, tentando apontar é para a seguinte ideia. Veja, às vezes eu me perco porque eu estou tentando acompanhar as perguntas, estou vendo que está vindo muita coisa interessante, eu estou com medo de não poder dar conta de tudo, tá? Mas eu vou, aliás, começar a tentar amarrar a minha fala aqui para também abrir para uma série de perguntas. Na verdade, eu não tenho um monte de coisa aqui para falar, mas eu não sei se vai ser o caso de falar de tudo, né? Mas a gente pode dizer simplesmente o seguinte: se o mito é a oferta de uma experiência, e de uma experiência potencialmente transformadora, porque são histórias muito competentes em fazer isso, tá? Em deixar marcas profundas na sua imaginação. Assim, quem quer que tenha ouvido, por exemplo, a história de Édipo, não a esqueceu, né? Essa ao passo ao passo que você pode ler o conto de um escritor contemporâneo, etc., e dias depois já não lembrar muito bem dele, né? Então, assim, por isso, o escritor não está tentando fazer a mesma coisa que o mitógrafo, né? E o mitógrafo, na verdade, ele está lidando com essa, enfim, com tecnologia ancestral para isso, no sentido mesmo de ser, enfim, um elemento muito forte, muito presente na sua cultura e o labor dos séculos e assim por diante, tá? Mas o fato é, se o mito é a oferta de uma experiência que é, antes de mais nada, uma experiência estética que vai deixar impressões na sua alma, e por outro lado, filosofia é teorização sobre o mundo, a primeira pergunta que a gente deve fazer é como é que essas duas coisas podem se relacionar, uma experiência estética e uma teorização. Repara que o discurso teórico, ele frequentemente ele se propõe como discurso, né, como candidato à verdade, ele deve ser avaliado pelo critério de veracidade e falsidade, você tem hipóteses verdadeiras, hipóteses falsas, e assim vamos levando a nossa preciosa ciência. Ele está tentando dizer algo sobre o real que seja verdadeiro e não falso. Agora, é isso que uma experiência estética está tentando fazer com você? Por exemplo, tenta pensar no seguinte: você ouve uma melodia. Tem como uma melodia ser verdadeira ou falsa? Não, né? Ela tem como ser ruim. Você pode não gostar da melodia, tá? Mas ela não pode ser verdadeira ou falsa, e ela, na verdade, nunca se propôs a ser verdadeira ou falsa. Tá? E os mitos, se eu estou dizendo o tempo inteiro que eles têm algo de experiência estética, eles não se reduzem a uma experiência estética, mas eles têm algo de uma experiência estética que, no fim das contas, está só te propondo isso mesmo, uma experiência. Venha comigo acompanhar as aventuras do herói Odisseu, tá? Tentando voltar para casa depois do fim da Guerra de Troia. Vamos ver por tudo, vamos passar junto com ele por tudo isso. E repara,
no tipo de potência que existe nesse tipo de experiência imaginativa oferecida. Tenta pensar só no seguinte. Eu posso virar aqui para vocês e explicar que a coragem é uma virtude da alma muito desejável, tá? E que a covardia é um vício da alma muito deletério e que faz mal para todo mundo, que faz mal para você individualmente e para a coletividade. Eu posso explicar isso para vocês, vocês podem compreender, etc. Isso vai desencadear um tipo de efeito sobre você e sobre o seu comportamento. Certo? Você precisaria, na verdade, ter muita força imaginativa para converter, por exemplo, essa explicação de que a coragem é desejável num anseio por ser corajoso. Ou você precisaria também de muita força imaginativa para gerar dentro de si real repulsa por um ato de covardia que seja descrito apenas teoricamente. Uma coisa completamente diferente é, por exemplo, quando um contador de histórias, antes de mais nada, faz você se afeiçoar ou mesmo se apaixonar, se apegar por um determinado personagem e faz com que você acompanhe esse personagem, por exemplo, em campo de batalha, né? E como esse personagem ele é valoroso, ele é um guerreiro extremamente corajoso e você sente gratidão, e ele está na sua frente no campo de batalha salvando a você e aos seus, e você sente uma profunda gratidão por ele, e você pensa que, pô, tomara que um dia eu possa fazer por ele também, por outras pessoas o que ele fez por mim. Isso deixa um outro tipo de marca, e aí você vê que por um ato de covardia, por uma hesitação, ou por um sujeito que desertou, se vendeu para o inimigo, você vê um herói que você ama ser trucidado, ser arrastado pelo chão, ser morto. Isso inculca de uma outra maneira disposições na sua alma diante da covardia ou da coragem. Tá? E até do ponto de vista propriamente da condução das psiques e da condução mesmo dos indivíduos, da pedagogia, vocês imediatamente percebem que essas coisas são bastante diferentes. Vamos pensar no seguinte por um instante. Tenta imaginar, por exemplo, que o povo grego era um povo, só para dar um exemplo, o exemplo da Grécia, tá? O povo grego era um povo meio obcecado com a guerra. E eles não eram um povo obcecado com a guerra porque eles fossem belicosos, simplesmente, ou fossem, sei lá, não sei. Eles eram um povo obcecado com a guerra porque era um povo muito assediado por tentativas de invasões externas. Tá? Passaram aí milênios resistindo a tentativas externas de invasão. Tá? De maneira que não era uma opção. Os gregos precisavam estar preparados para a guerra. Se não estivessem, teriam sido extintos muito antes. Tá? Teriam sido extintos milênios atrás. Teriam sido dominados, conquistados, teriam desaparecido. Tá? Então, o povo só sobreviveu porque desenvolveu essa disposição. Tá? Então, o grego ele precisava, imprescindivelmente, preparar os seus jovens para a guerra. Precisava que eles, em primeiro lugar, que eles não hesitassem diante da necessidade de uma guerra. E como é que você faz isso? Por exemplo, falando da guerra como uma coisa imensamente gloriosa, importante, onde o verdadeiro valor das pessoas é testado e onde um indivíduo pode mostrar a sua grandeza. Né? Em segundo lugar, quer dizer, preparar um indivíduo para ir à guerra não é apenas, de alguma maneira, fazer com que ele ame a guerra, etc. Você precisa preparar mesmo em outro sentido. Veja bem, nós que estamos aqui nunca precisamos antecipar como seria a primeira ocasião em que nós carregássemos um elmo que pesasse 25 quilos de bronze em cima da nossa cabeça, enxergando à frente só uma frestinha, vestindo uma armadura que no total pesava 60 quilos, tá? Debaixo do sol inclemente do Mediterrâneo, tá? Segurando um escudo de 30 quilos amarrado por cordas no seu antebraço, que com certeza laceraram e estão fazendo ferida, porque você tem que manter aquilo em pé o dia inteiro. A gente não precisa antecipar essas experiências, como é que é ouvir o som da sua própria respiração dentro da caixa de ressonância, que é um capacete de guerra, morrendo de calor com esse elmo, virou um forno, esse capacete virou um forno, tá? Esse bronze ele está esturricando a sua pele, e você não pode hesitar. Tá? Você está ouvindo a sua respiração, você está vendo o inimigo por uma fresta, seu corpo todo está doendo, o seu ombro está com cãibra e você não pode deixar esse escudo cair e você precisa ir adiante. Quer dizer, a gente não precisa antecipar essa experiência, porque a gente não vai tê-la.
Mas como é que é ter essa experiência pela primeira vez sem antecipá-la? Pode ser desastroso, né? Agora, a questão é a seguinte, você pode pedagogicamente mandar todo mundo à guerra para que todo mundo aprenda o que é importante na guerra e o seu verdadeiro valor? Não, você não pode mandar as pessoas pedagogicamente à guerra. Você pode até simular situações de guerra, faz lá a efebia, o serviço militar, faz luta, faz não sei o quê, treina nesse sentido, mas é preciso também, em outro sentido, preparar a imaginação para coisas que não vão estar presentes dentro do quartel, dentro do serviço militar lá dos gregos, etc. Tá? Por exemplo, toda a carga emocional de ver um parente seu ser morto e não poder parar para lamentar. Se você parar para lamentar, você que vai ser morto e todo mundo em volta. Ver um parente que você ama ser morto, não. Ver ele ser arrastado pelas tripas pelo chão. Tá? Enquanto sobe do chão o cheiro da lama formada pela mistura de sangue com areia do campo de batalha. A gente não precisa antecipar, a rigor, esse ato imaginativo, mas os gregos precisavam. E aí, se não dá para mandar todo mundo pedagogicamente para a guerra, para todo mundo aprender os valores importantes da guerra, aprender a amar a coragem, odiar a covardia, etc., etc., que é o que você talvez aprendesse em campo de batalha, se não dá para fazer isso, dá para contar uma história extremamente imaginosa, extremamente competente, linda, que atravessa os séculos, te descrevendo tudo isso. Tá? E, de alguma maneira, preparando a sua imaginação para tudo isso. Tá? E, de alguma maneira, te conferindo, veja bem, uma hierarquia de valores. Se você existe sob a forma humana, você precisa de uma hierarquia de valores para existir, tá? Para funcionar, para agir. Tá? Na medida em que você é dotado de arbítrio para agir, você precisa de uma hierarquia de valores. Por que você está onde você está na sua vida agora? Você priorizou alguns bens a outros. Talvez você tenha priorizado estabilidade financeira, talvez a sua liberdade, talvez a busca intelectual, independentemente de qualquer outra coisa. Você tem uma hierarquia de valores, conduziu, mesmo que intuída, mesmo que nunca explicitada, talvez nem percebida por você, mas alguma hierarquia de valores orientou as suas ações. Tá? E veja bem, uma maneira extremamente competente de legar uma hierarquia de valores é contar histórias e impressionar a imaginação das pessoas. Tá? E veja, hierarquias de valores podem ser transmitidas pelos mitos. Alguma espécie de cosmovisão, um discurso que te diga o que é o mundo. Tá? E repara na imensa diferença que existe se desde criança você ouvisse que o mundo é o artefato produzido por um divino artesão infinitamente bom, infinitamente sábio, infinitamente misericordioso. O mundo é isso, é um artefato de um artesão infinitamente hábil e sábio. Ou se te disserem, desde que você é criança, etc., etc., que por primeiro nasceu o caos. Tá? Que o mundo existe porque, por primeiro, se insurgiu contra o nada uma divindade terrível e misteriosa chamada Caos, que começou a desprender de si outras divindades monstruosas, e eles começaram a brigar, e do fim dessa briga resulta o mundo. Repara como duas disposições de mundo completamente diferentes podem se gerar só pelo fato de que a sua imaginação foi conduzida por essas narrativas de maneiras diferentes. Por essas duas narrativas, né, foram conduzidas por esses caminhos. Podem ter sido conduzidos por qualquer um desses dois caminhos. Né? Então, veja bem, como eu dizia, que tipo de relação podem ter mito e filosofia? Que tipo de relação pode ter um discurso que está te oferecendo uma experiência estética que vai formar a sua psique com um discurso teorizante que te propõe hipóteses verdadeiras ou falsas sobre o real? Eis o ponto. Tá? A gente pode dobrar um sobre o outro, a gente pode buscar a decifração de um com o outro. Tá? A nossa disposição muito extremamente marcada pela herança filosófica grega é de tentar usar a teorização para decifrar o mito, mas a própria reflexão filosófica chegou a propor coisas muito diferentes, como, por exemplo, o filósofo Schelling, como alguns autores do século XX,
como um filólogo chamado Walter Otto, que, na verdade, embora não percebamos, o discurso mais superior, exatamente porque universal e afeito à forma humana, que existe na verdade, o discurso mítico e não o discurso filosófico, teorético, científico, e que aquilo de que nós precisamos é que nos alcemos à altura do mito e não o contrário, e não que nos rebaixemos para interpretá-lo. Então, notem, mito e filosofia podem se relacionar de muitas maneiras. Em primeiro, assim, fazendo pergunta teórica sobre um e sobre o outro, filosofando sobre o que é filosofia e sobre o que é um mito, usando a filosofia como instrumento de interpretação dos mitos e assim por diante. Mas também, por exemplo, procurando essas aludidas zonas de fronteira. Veja, atenção, se existe um hiato entre discurso mítico e discurso teórico, que são duas manifestações possíveis da potência humana da linguagem, linguagem humana pode tomar uma dessas duas formas. Se existe um hiato entre essas duas formas discursivas, talvez seja a própria linguagem que possa ajudar a borrá-lo. Não, desculpa, não se borra um hiato, a preencher esse hiato. Tá? Ou a borrar essa fronteira, ou a desfazê-la de alguma maneira. Tá? Numa espécie de via de mão dupla, mas muito também na busca de uma interseção. Tá? Quando eu disse no início dessa exposição que talvez exista uma espessa zona de fronteira entre discurso teórico e discurso mítico, eu estava com alguns exemplos em mente que foram as algumas ocasiões na história da nossa cultura, da nossa herança cultural, em que esses dois discursos eles não só interagiram um com o outro, mas eles se apresentaram meio que ao mesmo tempo. Não só numa espécie de alternância, assim, alternar entre contar uma história e teorizar, mas a chegar num lugar muito especial em que essas duas coisas possam conviver e um mesmo discurso seja ambas as coisas simultaneamente. Um discurso que seja, ao mesmo tempo, mito e filosofia. Nas raras ocasiões em que isso aconteceu, em que, na verdade, a grande filosofia se encontrou com a grande narração de histórias na história da nossa herança cultural, os resultados foram muito extraordinários. Tá? Assim, se você quer um exemplo de uma obra que conjuga mito e filosofia, pensa, por exemplo, nos Diálogos de Platão. Tá? Que não só, como eu disse, costumam alternar essas duas formas discursivas ao mesmo tempo em que pensa sobre elas, mas que, do ponto de vista dramático, dá um desfecho a essa obra, que é um desfecho narrativo, na execução de Sócrates, que é uma conclusão filosófica sob a forma dramática. Tá? Fazer isso não é pouca porcaria. E os efeitos desencadeados, eles são verdadeiramente extraordinários. Um outro exemplo muito forte de quando esses dois discursos se encontram é numa obra extraordinária, que foi, na verdade, uma obra-mãe de uma civilização de 1000 anos, como, por exemplo, a obra de Agostinho de Hipona, e muito especificamente uma obra dele, Santo Agostinho, né? Santo Agostinho de Hipona, nascido em Tagaste, muito especificamente numa obra sua chamada As Confissões, que é, ao mesmo tempo, reflexão filosófica, autobiográfica e uma narrativa muito impressionante, sendo ambas as coisas ao mesmo tempo. Está aí uma curiosa zona de fronteira. Tá? Eu posso citar um exemplo mais recente aqui que fala muito às minhas reflexões, inquietações, e uma obra bem mais recente, uma obra como Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, tá? Que é uma das obras de filosofia mais estranhas que alguém jamais escreveu, sob a forma narrativa, uma narrativa esquisitíssima, estranha, entrecortada de poesia, de elementos claramente míticos, de cães que cospem fogo, de animais mágicos, de não sei o quê. E onde é muito importante entender que o que está havendo não é filosofia emoldurada por uma historinha, mas a filosofia sob a forma, a própria diegese, a própria narrativa tem dimensão filosófica.
E eu queria chamar a atenção para o fato na verdade, para a extraordinária potência dessas 3 obras que eu mencionei como exemplo. Os Diálogos de Platão, as Confissões de Agostinho, o Zaratustra do Nietzsche. Como foram obras que desencadearam como que curvas civilizacionais. Assim, o mundo não permaneceu o mesmo depois que esses lances de linguagem foram feitos, conjugando a potência desses 2 discursos. Então, veja bem, é para essa região que eu estou convidando vocês. Tá? Na verdade, deixa eu deixar algumas coisas um pouco mais claras aqui. Tá? Eu sei que nessa exposição, pela sua brevidade, eu não pude elucidar uma série de coisas. Tá? Eu falei sobre o hábito humano de contar histórias, eu logo disse que isso envolve os mitos, quer dizer, mas será que eu estou dizendo que qualquer contação de história merece o nome de mito ou não? Isso é uma questão interessante de ser pensada, existem hipóteses. Será que eu posso chamar contos de fada, lendas como as lendas arturianas, ou mesmo um romance moderno de mito? Em que sentido eu posso, em que sentido eu não posso? E a gente conversa sobre isso ao longo do curso. A gente também pensa sobre as relações, quer dizer, de que maneira a história da filosofia teve uma relação bastante tensa com o discurso mítico, ora condenando o discurso mítico e compreendendo-o como uma espécie de forma mais primitiva ou infantil da cognição humana, muito comum. Eu vou dar exemplos disso, puxando de livros de Hegel, livros do século XXI, livros de grandes helenistas contemporâneos, ainda defendendo essa hipótese, tá? De que os mitos eram como que histórias um tanto infantis e imaginosas com que os primitivos se contentavam antes do glorioso advento das luzes da razão, uma visão, digamos assim, um tanto positivista da coisa, né? Uma evolução da cognição humana que abandonou mitos precários na direção da gloriosa ciência. Desde a exposição dessa tese, passando por outro tipo de relação, todas as ocasiões em que a filosofia tentou se conjugar com os mitos, como, por exemplo, já desde a antiguidade, fazendo interpretação alegórica dos antigos mitos, às vezes interpretando os mitos como alegorias da psique, às vezes interpretando como discursos fundamentalmente sobre a estrutura fundamentais sobre a estrutura da realidade, às vezes ainda com terceiras e quartas coisas, a gente vai ver quais, falando, por exemplo, sobre a sociedade humana, ou sobre as relações de poder e assim por diante. Em que a filosofia tentou se conjugar com os mitos, por exemplo, fazendo interpretação alegórica dos mitos e tentando, na verdade, rebater plenamente o mito em explicação teórica, tornando, talvez, assim, o próprio mito prescindível, obsoleto. E outras ocasiões que tentaram filosoficamente lidar com o mito de outra forma. E, na verdade, eu quero chegar a essa culminação no curso, nas suas últimas aulas, quando eu falar propriamente do Schelling, do Cassirer e da Susan Langer, e de alguns e do Walter Otto e de alguns outros teóricos contemporâneos que, na verdade, insinuaram essa assombrosa hipótese de que talvez, na verdade, se a gente fosse estabelecer uma hierarquia entre esses 2 tipos de discurso, talvez a filosofia precisasse ter a humildade de reconhecer que ela é uma fonte de sabedoria muito mais precária do que antigas narrativas sagradas. E de que, na verdade, ela deve tentar o tempo inteiro se alçar à altura do mito e não ao contrário. Tá? E de maneira muito próxima daquilo que eu acabei de expor, né, um Walter Otto, por exemplo, dizia que as divindades descritas pela mitologia grega elas não podem ser interpretadas, elas só podem ser experimentadas ou vivenciadas ou vividas. Né? Ou seja, de alguma maneira ele também está dizendo que é uma experiência que está sendo oferecida para você. Né? Então, gente, esses vão ser mais ou menos os assuntos do curso. Tá? Eu já vou contar com essa primeira exposição para a aula de número 1. Aos alunos que se matricularem no curso e que não tiverem assistido a esta aula, eu vou pedir que assistam como aula de número 1, de maneira que a aula vai ser uma espécie a primeira aula do curso já vai ser uma aula de número 2. Mas eu espero que eu tenha apontado certos caminhos de reflexão aqui, que não só sejam, como dizem os americanos na expressão, comida para o pensamento, quer dizer, que sirvam para que tenham essa potência heurística de fazer pensar, etc., ou de refletir sobre algumas coisas, mas que tenha servido também para começar a equacionar um problema de que a gente vai tratar ao longo do curso. Tá?
a rigor, assim, tem 10 anos que eu estou lidando com esse assunto na verdade, eu posso já deixar como rastro uma série de discernimentos, mas também existe algo de dar esse curso para procurar a formulação exata de algumas coisas que eu estou tentando dizer. E, de alguma maneira, quer dizer, convidar vocês para o curso é convidar vocês para uma espécie de aventura do pensamento, né? Em que vocês me acompanhem. Depois vocês vão poder encontrar o programa do curso, etc., informações um pouco mais detalhadas lá na página da CCE, e de maneira que eu não vou tomar o tempo de vocês aqui falando sobre esse programa, não. Na verdade, acho que seria mais interessante tentar abrir para algumas perguntas. Desde já, gente, vou pedir desculpas, eu estou vendo que tem muita coisa no chat, não vai dar para lidar com tudo, e eu nem sei, na verdade, como é que eu vou selecioná-las. Bom, eu posso também abrir o microfone para as pessoas, lembrando que isto aqui fica gravado depois, se você não tiver problema com aparecer, etc., eu posso franquear o microfone a quem quiser fazer alguma pergunta ou coisa parecida. A gente ainda tem um tempinho. Eu me comprometi a terminar pontualmente, tá? Gente, obrigado pelos elogios. Estou vendo muitas pessoas agradecendo, me elogiando. Muito obrigado, de verdade. Me perguntei muitas vezes de para quantas pessoas isso poderia ser interessante, etc. Fico muito feliz com essas palavras elogiosas. Obrigado. Uma pergunta da Andréa Carvalho, vinda do YouTube, que eu estou trazendo aqui. O mito tem uma finalidade prévia, trazendo noções comuns, valores determinados a um grupo. Posso pensar em uma informação subliminar, Bom, você pode fazer essa interpretação que ela é um pouco depreciativa, como se ele fosse apenas e tão somente um instrumento de domínio social. Ele pode servir para isso também, tá? Mas eu não sei se isso esgota aquilo a que o mito se propõe, aquilo para que ele existe. Mas eu concordo com o que você disse aqui. O mito ele oferece uma série de experiências comuns que vão ser uma espécie de base sobre as quais a pessoa pode não só viver a sua vida e depois, enfim, começar. Mas, sem dúvida, né? Por exemplo, só dizer uma coisa aqui, em cima da pergunta da Andréa Carvalho ainda, que não sei quantas eu vou poder ver, já que essa foi tão interessante. Eu estou atualmente na PUC com a função de supervisionar o nosso programa de licenciatura, né? Portanto, eu estou incumbido de dar as disciplinas de formação dos futuros professores de filosofia que vão lecionar no ensino médio, lá no departamento da PUC. E a gente conversa muito sobre isso, sobre estratégias de como ensinar filosofia no ensino médio. Tá? Uma das grandes dificuldades de ensinar filosofia para gente muito jovem é que eles não têm muita experiência de vida. Portanto, eles não têm ainda muito com que... Né? E aí acaba sendo muito difícil falar, porque filosofia pressupõe uma certa vivência, filosofia, já dizia Platão, é um tipo de saber mais próprio da maturidade. Ela não está vedada aos jovens, né? Mas ela enfim. Mas só para dizer, diante dessa dificuldade, uma das estratégias que a gente elabora é, na verdade, pedir para a turma toda assistir a um mesmo filme. Tá? Assim, o professor passa filme no ensino médio não é só para, né, ou pede que os alunos, não é só para ganhar tempo, etc., e comer uma aula ou coisa parecida. Ele faz com frequência para que as pessoas partilhem uma mesma experiência que eles possam discutir. Tá? Então, veja, é isso. Assim, primeiro, um mitos diante do qual a gente possa desenvolver alguma espécie de logos. Né? E, na verdade, eu gostaria de usar esse curso para fazer uma coisa parecida. Não é que nos falte aqui experiência de vida ou coisa semelhante, mas a gente pode brincar um pouco desse tipo de... Depois de uma série de considerações a respeito das relações que a interpretação filosófica pode dar para o mito, depois de uma série de considerações, vamos pegar vários mitos e vamos refletir filosoficamente sobre eles. Tá? Lá no programa você vai ver alguns dos que eu escolhi, né, para esse fim. Né? E a gente pode usar o próprio mito, o próprio curso como uma ocasião de alternância entre mito e logos com esse propósito. Né? Isso, a Thaís de Andrade dizendo aqui que o Foucault a deixa em pânico com as narrativas de tortura. É claro, a narrativa de tortura é extremamente angustiante. Basta pensar por um instante na seguinte formulação, a seguinte frase. Alfinete sob a unha.
Tá? Não dá agonia só de dizer essa frase, só de pensar nela? Pois é, agora imagina, né, a descrição, e imagina, assim, bom, o quanto, por exemplo, é útil para os sistemas jurídicos, para os sistemas de ordem legal, etc., etc., a função das punições exemplares, e como a punição exemplar nem sempre precisa ser literal, ela pode ser oferecida dessa maneira, né? Enfim, Thaís perguntou se o curso é presencial ou online. O curso vai ser, essa edição do curso, pelo menos, porque é a primeira vez que eu vou dar, e é durante a vigência do ensino remoto na PUC, porque a gente está no meio da pandemia, esse curso vai ser totalmente online. Tá? Vão ser 10 aulas toda quarta-feira, 10 quartas-feiras de enfiada, a partir do dia 28 de abril. E online, de maneira que pessoas de qualquer lugar podem fazer. E as aulas elas vão ser dadas no horário marcado, mas elas depois vão ficar disponíveis, gravadas, para quem só puder assistir em outro horário, até 2 meses depois do fim do curso, depois do término, depois da última aula, ainda 2 meses disponíveis, tá? De maneira que quem tiver problema com o horário não precisa. Gente, muita coisa, não sei o que fazer com todas essas coisas. Vou tentar. Lamento, gente, não vai dar para fazer muito melhor do que isso. Foi uma experiência de provocação e expansão da mente. Acessei novas camadas mais profundas de temas pessoais e profissionais. Muito obrigada, disse a Luísa Martins. Pois não, querida, foi um prazer. Poderia passar a indicação de textos livros para quem está se iniciando nos estudos de filosofia? Caramba, isso não é uma pergunta muito simples, não. Sei lá, começa pela Apologia de Sócrates. Né? Se você quiser ler um texto de filosofia. Se você tiver interesse nisso especificamente, tantas coisas para recomendar. E isso, se a gente chegar a ter um contato mais estreito, etc., eu posso te passar a bibliografia. Eu tenho uma bibliografia preparada e trabalhada durante muito tempo, quer dizer, na verdade, um roteiro de leitura para quem quiser se aprofundar no estudo do discurso mítico em geral. Um roteiro de leitura é uma bibliografia comentada, não é uma lista de livros, você não vai saber o que fazer com ela. Né? Eu sempre ofereço isso aos meus alunos, e eu estou sempre aperfeiçoando essa lista por coisas que eu estou lendo, novas considerações, etc. Tá? Ok, tem uma mensagem nova, vamos ver o que é. Tito Fronte está numa de escrever uma narrativa mitológica. Pô, legal pra caramba, leia os mitos. Né? Se você quiser, por exemplo, uma boa fonte em paráfrase para os mitos gregos, ou para vários deles, tem o livro O Universo, os Deuses, os Homens, ou O Homem, não sei, do Jean-Pierre Vernant, que é um grande filólogo, um grande helenista francês do século XX, mas que o livro não é de filologia. Ele escreveu esse livro para os netos dele, então é simplesmente contando as histórias, né? Contando e refletindo um pouquinho sobre ela. Tem a mitologia grega do Junito Brandão também, que tem peculiaridades, né? Interpretação especificamente junguiana não é um defeito, não é um problema, mas é uma linha de interpretação dos mitos. Tendo isso em mente, é ótimo de ler. O Simbolismo da Mitologia Grega, do Paul Diel, um livro precioso também, com uma tese. O Teofania, do Walter Otto, etc. Mas a gente conversa sobre isso. O pessoal da CCE está dizendo aqui como faz. Entra lá na página da PUC, da CCE, tem as informações sobre o curso. Filme A Chegada é baseado num conto que fascinante e, pois é, questões imensas ali. Questões imensas. Sobre as quais, por acaso, eu pretendo, inclusive, falar no curso. Não sobre o filme especificamente. Sim, vai ter Teogonia de Hesíodo. Eu não consigo dar um curso de mito sem falar de Hesíodo, porque eu amo Hesíodo demais, eu amo a Teogonia e os trabalhos dos livros. E eu já lido com esses mitos há muito tempo, enfim, penso muito sobre eles e assim por diante. Coleciono interpretações e é uma coisa, eu posso garantir, assim, muito extremamente assombroso e muito extremamente recompensador mergulhar na Teogonia de Hesíodo. Gente, eu confesso que eu estou um pouco perdido porque eu não estou sabendo lidar aqui com esse negócio do Zoom. Eu acho que eu consegui voltar para uma tela aqui, mas, enfim, já são 9h10. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou deixar, talvez seja muito temerário o que eu vou fazer, mas eu vou deixar meu e-mail aqui, quem quiser pode me escrever, tá? Meu e-mail é remofilhopuc@gmail.com, é o e-mail que eu uso para esse fim, tá? E aí você
quem tiver questões específicas ou quiser saber alguma coisa, ou sobre o curso, ou sobre tirar uma dúvida da aula, etc., já pedindo desculpas pela indelicadeza de não ter podido fazer curadoria das perguntas e respondê-las dos comentários, você pode escrever para lá e a gente se fala por lá. Tá? Gente, queria agradecer imenso a presença de todo mundo, a atenção de vocês. Quem quiser fazer o curso vai ser muito mais do que bem-vindo. Quem não, eu estou sempre aí pela PUC, pode ir me procurando, as coisas que eu estou fazendo. E quem quiser simplesmente bater um papo ou estabelecer algum contato, me procura por esse e-mail, que é a melhor maneira. Tá? Agradecer imenso e acho que a gente se vê por aí. É isso, gente.